Hoje eu pretendo discutir um tipo de dificuldade comunicativa que as pessoas têm lidando com pessoas manipuladoras, com pessoas emocionalmente instáveis, com pessoas egoístas, com pessoas abusivas, né? Sejam familiares, chefes, sejam parceiros abusivos, né? Que é de não conseguir explicar as coisas. E mais especificamente, há um problema das pessoas continuarem tentando explicar as coisas. E eu vou explicar por que isso é um problema, né? Grande parte uma parte significativa das pessoas que me procuram com dúvidas apresentam uma dúvida em específico, principalmente no caso de que elas ainda queiram manter algum tipo de contato com essas pessoas, ou que ainda, no caso em que elas ainda têm esperança que possam remediar e tornar aquela uma relação complicada, uma relação conflituosa, minimamente viável. Que é como eu explico isso para essa pessoa, para que essa pessoa veja. E normalmente minha resposta é bem negativa quando sou procurado dessa forma. Que é, você não explica. Você está perdendo tempo explicando. Quando nós lidamos, quem acompanha meus vídeos, e meus vídeos onde já discuti manipulação e egoísmo, onde já discuti comunicação evasiva, que é um padrão de comunicação de redirecionar os problemas para não ter que responder, né? Quem vê meus vídeos sobre relacionamentos abusivos sabe que o grande problema de todos esses tipos de padrões comportamentais, de fugir da comunicação, de ter um autocentramento nas interpretações, é distorcer eventos, distorcer elementos da realidade, numa concepção autocentrada. Não são só pessoas egoístas que têm essa concepção, né? Pessoas que com diversos tipos de personalidade, com diversos tipos de comportamento têm. O que a gente poderia chamar de pessoas difíceis ou pessoas conflituosas, porque esse tipo de modelo gera, sim, um deterioramento, uma piora nas relações sociais dessas pessoas. São pessoas que vão viver rompendo vínculos, né? Pessoas manipuladoras rompem vínculos, pessoas egoístas rompem, né? Pessoas que têm essa comunicação evasiva e não resolvem problemas, redirecionam, rompem porque as pessoas se afastam, né? Então, não são só pessoas abusivas, tem uma gama bastante ampla, né? Aquilo, por exemplo, que as pessoas comentam como transtornos de personalidade tem a ver com esse padrão. Quando falamos desse padrão, falamos de um padrão inflexível de comportamento, né? Você vai dialogar com a pessoa, trazer uma questão da realidade, olha, tivemos esse problema. Você mostra sua visão, mostra a visão da pessoa, a pessoa não aceita sua visão e impõe a visão dela sobre a sua. E não há nada que você diga que possa mudar isso. Bom, em geral, as pessoas que enfrentam esse problema e ainda têm alguma esperança de resolver, as que me mandaram já mensagens sobre isso e tal, mostram uma situação em que elas já tentaram inúmeras vezes conversar sobre o assunto. Se há alguma melhora, algum entendimento é provisório, o assunto volta, o problema volta da mesma forma ou pior. Isso mostra o quê? Que são pessoas inflexíveis que basicamente fizeram assim, tá, eu aceito o que você me diz, só pra gente voltar a se falar. Elas não tá te dizendo isso, mas basicamente é isso, e rejeitam o que você diz, não aprendeu nada com o que você diz e permanece nesse padrão inflexível, né? O que eu digo para quem lida com essas pessoas é que não adianta explicar, né? O que nós temos é pessoas que tentam continuar explicando para alguém que não quer compreender, para alguém que tem uma visão inflexível sobre os fatos, uma visão inflexível sobre si, uma visão inflexível sobre você, e né, dentro desse amontoado de inflexibilidades, essa pessoa não vai estar aberta à sua perspectiva. Essa pessoa não vai estar aberta, né? Então, o ideal de um relacionamento saudável, seja de amizade, familiar, seja um relacionamento íntimo, ou um relacionamento no ambiente de trabalho, é que as pessoas tenham dificuldades, problemas, conversem e busquem resoluções. Isso é o normal. Se uma pessoa não busca as resoluções, redireciona o problema, te acusa, ou na verdade ela aceita a sua explicação para depois voltar a te acusar em cima dela, a gente está diante de uma pessoa que não quer resolver, não quer compreender o que aconteceu e não quer mudar. Então não há nada o que fazer, né? Muitas pessoas que passam por relacionamentos abusivos vivem um problema, né?
Ah, essa pessoa me acusou de um monte de coisas que são injustas e eu preciso explicar. É uma espécie de senso de justiça mesmo. Ah, eu preciso explicar para essa pessoa o que aconteceu. E isso parte da suposição de que se eu explicar as coisas bem explicado, essa pessoa dessa vez vai entender. Essa é uma suposição que parte da cognição de você, se você é uma pessoa que gosta de resolver problemas. Há pessoas que não querem essa resolução, há pessoas que são inflexíveis a ponto de não conseguir ter essa resolução, e para essas pessoas não vai funcionar. Então é como se você estivesse conversando com alguém com uma língua diferente da sua. Essa pessoa não está apta a te compreender, né? Então, quando você nutre essa esperança de querer uma justiça, olha, essa pessoa agiu de maneira injusta. Então, que ela reconheça que agiu de maneira injusta, você não vai conseguir. Vocês estão falando linguagens diferentes, né? Ou, por exemplo, se você está se sentindo culpado porque essa pessoa te acusou de algo, mas você acha que não fez algo errado e você quer se explicar, você está abrindo brecha para essa pessoa te acusar ainda mais, né? Então, quanto mais você explica para uma pessoa que não quer compreender, mais essa pessoa vai te acusar ou usar a brecha para fingir que aceitou a situação para tentar te convencer mais adiante de que ela está certa, né? Vejo muito isso em relacionamentos abusivos, pessoas que saem de relacionamentos abusivos tentando explicar a situação, tentando explicar por que eu não fui culpado, tentando explicar por que a atitude do outro foi injusta, tentando explicar por que uma mentira ou um ato impensado do outro foi um problema e se frustram e tentam isso inúmeras vezes, tentam de diversos modos. Há uma espécie de crença, né? São pessoas muito persistentes, a gente pode dizer, ou muitos que têm traços de codependência, por exemplo, são persistentes na tentativa de corrigir relações. Só que tem um problema, você tenta, nada se resolve, você tenta, nada se resolve, e você continua alimentando a crença de que assim, eu mandei uma mensagem, não se resolveu, se a gente conversar pessoalmente vai se resolver, se a gente não se resolve, piora. Aí você fala, vou pensar num e-mail bem estruturado, explicando detalhe por detalhe, e quando eu explicar detalhe por detalhe, essa pessoa vai ler e vai entender. Não, essa pessoa não vai entender. A gente está tentando, basicamente é o seguinte, eu não gosto de usar essa expressão, a gente está tentando ter uma conversa sã, racional, com alguém insano e irracional, né? Do ponto de vista de uma racionalidade que busca o entendimento, digamos, eu busco me comunicar para entender ou me comunicar para chegar a um consenso, ou mesmo se nós não chegarmos a um consenso, eu entender o seu ponto de vista e saber que ele é diferente do meu, né? E isso é uma espécie de racionalidade comunicativa. Estou conversando com você, buscando o entendimento, não chegamos a um consenso, mas chegamos a compreender uma posição do outro, né? Nem todas as pessoas acham conforme isso, e a pressuposição de quem insiste é de que sim, essa pessoa vai entender isso, porque eu estou explicando tudo, está tudo encadeado logicamente, eu estou falando de eventos aqui, de fatos que essa pessoa vivenciou junto comigo, então ela vai entender. Se essa pessoa não está aberta ao entendimento, ela não vai entender, né? É bastante comum, eu digo até um sintoma de que se está numa relação conflituosa e que com uma pessoa inflexível, de que você faça, em última, depois de muito tentar resolver esses problemas de comunicação, a pessoa toma uma atitude de escrever um e-mail muito bem estruturado, enorme, uma troca de mensagens enorme, onde se explica absolutamente cada detalhe. Quem faz isso, e muitas pessoas já fizeram isso, sofre com o seguinte resultado: nenhum, nada acontece, nada muda. Às vezes o e-mail é completamente ignorado, não recebe resposta, outras vezes recebe a resposta do mesmo tipo, né, com acusações, outras vezes o e-mail é ignorado e se parte para uma acusação em outro ponto, né, que não é um ponto do e-mail, né. Então, o que eu queria mais tratar nesse vídeo, um vídeo mais de alerta, não tentem explicar nada para quem não está aberto a compreender nada, né? Se você está lidando com uma pessoa que é inflexível às perspectivas dos outros, tem ideias muito rígidas sobre o que as pessoas tentam fazer comigo, sobre o que você tentou fazer comigo, sobre como as pessoas são, né? Ideias que você, por mais que mostre
Não, mas esse caso foi assim, o que aconteceu entre a gente foi diferente, nada muda na interpretação dessa pessoa, provavelmente você está dando murro em ponta de faca. Quem vai se ferir é você, né? Quem vai se ferir é você. Quem insiste e continua ferido. Porque para essa pessoa, esse padrão de não resolver nada é parte da vida dessa pessoa. É parte da vida dessa pessoa não aceitar explicações e não estar aberta à compreensão, né? Se é parte da vida dessa pessoa, para ela é menos danoso. Ela é como ela vive. É mais danoso para ela reconhecer problemas. Ela vive na negação, vive fugindo, vive botando a culpa nos outros. Então é sofrido para ela ter que admitir alguma responsabilidade. Ela não vai fazer isso. O que ela vai fazer? Vai dizer que o problema é seu. Vai te acusar, vai redirecionar, vai fingir que acredita no que você disse. E quem sofre é você tentando explicar. Então, tentar fazer explicar é um problema, né? Isso mostra traços da própria pessoa explicadora, né? A gente tem que aprender algumas coisas que a gente aprende com essas experiências de relacionamentos abusivos, de proximidade com pessoas manipuladoras, né? Com proximidade com pessoas conflituosas, que não adianta ter persistência, porque às vezes as pessoas pecam por ser persistentes demais, né? Persistência pode ser um defeito. Se você insiste na falha, você está insistindo em algo errado, né? Não é porque você, sei lá, você é muito focado no trabalho, você é uma pessoa persistente que fracassou várias vezes até dar certo no trabalho, que isso vai funcionar com outras pessoas, né? Porque não é um esforço que depende só da sua aprendizagem, depende da aprendizagem de outro. Você pode ficar caçar, digamos, eu estudo para um concurso, né? Eu estudo para uma prova, para um vestibular, eu estudo. Você pode ficar caçar uma vez, duas, três, mas você está continuando a estudar e você quer melhorar e você vai conseguir, porque é um esforço seu, né? Quando você trata de mudar as formas de o outro pensar, tem que ter um outro aberto a essa aprendizagem, em que a pessoa vai errar uma vez e vai tentar entender o que errou, vai errar outra vez e tentar entender o que errou. Essa pessoa que você está se comunicando erra uma vez, não quer entender o que errou, quer botar a culpa em alguém. Erra outra vez, faz a mesma coisa. Então, não é possível você tentar ajudar, ensinar ou essa pessoa a ter uma visão autocrítica, né? Então, não esperem julgamento positivo, né? Um julgamento positivo, justiça, de alguém que não é capaz de ter nem mesmo uma autocrítica sobre as próprias condutas ou que não seja capaz de negociar coisas com outras pessoas. Pense no quão complicado é isso, o que você está esperando dessa pessoa, né? Se você está esperando de uma pessoa completamente inflexível, com dificuldades emocionais profundas, que ela dê aval para o que você pensa, por que você precisa disso? Então, indo aos problemas de quem lida com isso. Um é persistência, outro é a necessidade de aprovação. Muitas pessoas que ficam insistindo em tentar explicar são pessoas que não eram aprovadas em outros ambientes, digamos, não tinham aprovação, validação social na família, né? Cresceram em famílias que as ignoravam ou lhes tratavam com desdém, não tinha aprovação social nos seus primeiros círculos sociais, no colégio ou coisa assim. Então a aprovação social acaba sendo importante, a aprovação das pessoas que você gosta. Se você gosta dessa pessoa, se essa pessoa for importante para você, você vai querer aprovação. Só que pensemos racionalmente nessa situação. Você está buscando a aprovação de alguém que é incapaz de estar aberto a mudanças de posição, mudanças de comportamento ou a pensar do seu modo. Não está aberta a novas experiências. Ela está aberta a experiências do tipo que ela quer. Ela não está aberta a entender e aprender com as experiências, né? Então, pense na loucura que é isso, né? Você está esperando validação, aceitação, compreensão, um senso de justiça de alguém que só pensa nela própria e que cria conflitos desnecessários e que não aceita a negociação. Então, pense em você. Pense em você nessa situação. Por que eu estou esperando essa reciprocidade que não existe? Né? Então eu acho que esse vídeo foi um vídeo mais curto, né? Eu costumo fazer vídeos bem mais longos, né? Mas é porque serve de alerta. Eu recebi essa semana algumas questões sobre isso e sobre
essa insistência, e essa insistência é bastante comum, pessoas querem corrigir a relação, que acham que explicando melhor vai tudo dar certo, não vai, né? O que você pode fazer por você é aprender o que em você leva a permanecer nesse ciclo de explicar, esperar que o outro melhore. Muitas vezes isso tem origem na sua própria necessidade de aprovação, na sua própria necessidade de reconhecimento como pessoa, né? Que você precisa que as pessoas que gostam de você te reconheçam, né? Só que uma coisa é precisar isso de uma pessoa que está aberta. Então, quando se trata de uma pessoa que não está aberta, é importante que você saiba deixar de lado essa sua necessidade de acordo, de reconhecimento, né? Se é uma pessoa negociadora, de negociar e entender. Com certas pessoas isso não é possível. Também faz parte de nossa aprendizagem entender os limites dessa nossa necessidade de negociar, dessa nossa necessidade de buscar entendimento e, sobretudo, de uma necessidade de validação, de compreensão por parte das pessoas próximas, né? Algumas pessoas não devem ser próximas porque elas não estão aptas a oferecer essa compreensão, essa validação. Então, busquem apoio, validação, entendimento de quem está apto a isso, e não de quem rejeita isso. Você não precisa disso, você não precisa de um julgamento, de uma avaliação de uma pessoa que não está apta, que não quer e não é capaz de oferecer esse julgamento, essa avaliação, né? Então busque apoio de outras pessoas, de outros círculos sociais, né? Busque essa validação de outros círculos sociais. A rejeição por parte de uma pessoa que só cria problemas não é um grande problema, né? Sei que qualquer rejeição dói, mas ser rejeitado ou invalidado por uma pessoa que só cria problemas, isso é um problema dessa outra pessoa. Essa pessoa cria problemas, ela cria dificuldades na própria vida, ela não quer resolver problemas. Então, não espere desse tipo de pessoa validação, aceitação, entendimento, né? Se essas pessoas já mostraram que não são capazes de buscar ser flexíveis e buscar esse entendimento, é perda de tempo. Então se protejam, porque quem sai machucado é quem insiste e quem tenta buscar esse entendimento que não será possível.